Oi, pessoal, meu nome é Igor, filho do meu pai. Você é filho do seu pai? Oi, pessoal, eu sou o Flávio, eu sou o pai do meu filho. Que ele é meu pai e eu sou filho do meu pai. Sério? Caramba, e eu sou o pai do meu filho, que é você, né? Eu sou seu filho e você é meu pai. Então, Então, pessoal, vai falar do quê? hoje a gente vai falar sobre os livros que a gente comprou lá no shopping, na livraria, né, pai? Que a gente foi assistir Ontem. Detetive Pikachu ontem. Aí a gente comprou uns livros pra gente poder ler. E foi meu primeiro livro. Pai, pega aí meu livro. Tá bom. Então, pessoal, como ele tá falando aqui, ontem a gente foi no shopping, fomos numa livraria, né? E hoje em dia eu não posso entrar numa livraria que eu quero pegar um monte de livro. Aí eu peguei alguns livros, né? Poucos livros aqui ó, vou mostrar. Só peguei esses aqui ontem. É 10. E são 10, né? 11. Com aquele dali do amor. Aí, Dos anjos. dos anjos é 11? Uhum. Ah, tá. Não, com o seu é 11, né? Com o seu ficou 11, né? 1, 2, 3. Não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí com aquele do amor fica 11. Ah, tá. Que é o da sua mãe, né? Mas então, pessoal, aí, para vocês verem como que as crianças são influenciadas principalmente pelos pais. Na verdade, todos nós somos influenciados a todo momento, de acordo com o ambiente em que vivemos. E os filhos principalmente, né? Porque as crianças, elas estão abertas, elas são como esponjas, elas absorvem tudo aquilo que está em volta. Seja em casa, com os pais, com os avós, com os tios, na escola, em qualquer lugar. E eu peguei esses livros, né? E ele queria um para ele também, só que ele ainda não sabe ler. Tá aprendendo agora, né, filho? Tá aprendendo a ler agora e ele queria já um livro. Aí eu falei, mas filho, você não sabe ler ainda, espera você ler que aí você vai poder comprar um monte de livro. Aí ele, pai, mas eu queria comprar só um, deixa eu comprar. Aí eu falei, tá bom, então vamos fazer o seguinte, escolhe um livro que você gostar, vê um livro aí, você escolhe, vai ser o primeiro livro que você vai ler. E você vai se esforçar para aprender a ler o mais rápido para poder ler o livro, né? Para assim poder ler vários livros. Aí ele escolheu, né, esse livro aqui, mostra aí, pessoal. Olha aqui o livro que eu escolhi do Dragão. E quem escreveu esse livro foi Igor Martins. Pois é, né? Que coincidência. Foi uma chamada pra mim. Olha só, no nome do livro aqui, tá? Aqui, ó. Igor primeiro. Martins. Olha Começa que... com esse daqui, ó. Tá vendo que eu tô apontando? Então, olha só que incrível. Ele escolheu um livro aleatório. Lógico que ele olhou pela capa, gostou do dragão. E por incrível coincidência, que na verdade... A mulher falou pra mim, lá da livraria, falou que quem escreveu esse livro foi Igor Martins. Vamos mostrar aqui Tá bom, quem escreveu. Ó. Vai mostrar a foto do carinha, que é o seu xará, né? Olha, quem escreveu foi esse cara aqui, Igor Martins. Não foi, pai? Foi, então. E a gente achou, né? Primeiro aviso. Foi um aviso, né? A gente achou uma coincidência incrível, que na verdade coincidência não existe, né? O que existe é atração. A gente vai atraindo aquilo que estamos vibrando. E já está acontecendo com o Igor, né, Igor? Ó, o primeiro livro que ele escolhe é o livro que tem o nome dele, né? O autor se chama Igor. O primeiro nome é Igor. O primeiro nome dele é Igor. O seu é Igor Gabriel, o dele é Igor Martins. Mas olha que incrível, não é? O seu primeiro livro você escolher justamente de alguém que tem o seu mesmo nome. Isso é um aviso que você tem que se tornar um grande leitor, né? Uhum. O que você acha? Você acha que isso é um sinal? Você acha que é um sinal do quê? Galera, e se você tocar aqui, ó, nessas letras, vai ver que parece de real, né, pai? Deixa eu ver. Ó. É tipo... Pele de dragão. A pele de dragão, né? Então vamos falar um pouco do que fala esse livro, ó. O nome do livro é Imortal Kalimor, sobre reis e dragões. A gente lê atrás aqui que fala, ó. E fala aqui atrás também uma coisa bem interessante que fala sobre Deus. Né? Parece que não tem nada a ver, mas tem umas mensagens aqui de Deus. E fala aqui, ó, que Deus é o espaço, é o tempo e o mana. É tudo que nos rege. Aí fala aqui, a confissão na Catedral Metropolitana de Florianópolis se aproxima do fim. A eterna busca de Hans Kalimor, por vingança e redenção, a leve plenitude de suas capacidades, atingindo o ponto máximo quando ele descobre as leis do universo, os desígnios de Deus e o propósito de sua vida. Assim, inevitavelmente, surge uma das mais temidas questões. Qual o sentido da sua vingança, agora que Hans detém o conhecimento absoluto? Nesta rendição comemorativa da obra, agora apresentada como trilogia, Igor Martins busca dar mais ênfase no mundo de Hans Kalimor, enriquecendo ainda mais as minúcias e os conceitos de cada parte da saga. Esteja preparado para fazer parte da longa vida de Hans Kalimor, através
Você irá lutar, sofrer, apaixonar-se e descobrir-se acima de tudo. Surpreenda-se. Entendeu? O que você entendeu? Que é um sinal, né? De Deus, né? Um sinal de Deus. Sinal de Deus, que tá falando aqui, ó. É um pouco difícil de entender, mas fala sobre leis do universo. Olha que incrível. Aqui tá falando conhecimento absoluto, Deus, propósito, né? Tá falando sobre exatamente o que a gente estava falando antes, né? Sobre os sinais. E vai ser o seu primeiro livro que você vai ler, né? Legal. Então é isso aí, né? Tá bom por aqui ou tem mais alguma coisa pra falar? Vou falar mais o quê? O que você quer falar? Fala um pouco assim. Vamos pegar esse livro aqui pra eles ver o tamanho. Você quer mostrar esse que é o maior? Olha o tamanho desse livro do meu pai. Olha quantas páginas. Deve ter uns 30, hein? Deve ter uns 500 aqui. Esse livro aqui, pra quem não sabe, É o maior de todos. é o maior de todos, né? Olha ele- isso. Vamos ver se é maior do que o meu estojo. Deixa eu ver. Do meu estojo. Quase o tamanho do seu estojo, né? O seu estojo é mais grosso. Então, deixa eu falar aqui, vamos ver. Ó, esse livro aqui, pra quem não sabe, ele é a restauração das escrituras antigas. Não cabe nem minha cara. E o que significa isso? Que esse livro é a Bíblia, é a Torá, a Bíblia mais antiga, né, de Israel. Então, eu não tinha nenhuma Bíblia até o momento, né, comprei vários livros, e esse aqui vai ser o meu primeiro contato com a Bíblia. E eu decidi comprar logo a mais próxima das palavras antigas, né, das escrituras verdadeiras. E ela tem algumas partes até que ela é escrita em hebraico. E aqui no final tem um glossário com as traduções. Então, deve ser uma Bíblia bem difícil de ler, né? Eu li um pouco o começo, é um pouco difícil de entender, mas ela tem as traduções aqui de algumas palavras, porque eles não traduziram, né? Algumas palavras eles deixaram em hebraico mesmo. Tanto o nome de Deus, por exemplo, o nome de Deus aqui tá como Abba, Adonai, né? E você vai aprendendo ao longo da leitura, vai aprendendo a falar hebraico ainda. Hebraico e aramaico. Muito interessante. Hebraico e aramaico. Hebraico e aramaico aqui, as palavras. Vamos ler umas palavras aqui que tem aqui? Ó, vamos ver umas palavras que tem aqui. Você fala e eu repito. Vamos lá. Paralelepípedo. Palavra. Ó, a primeira palavra do livro aqui na tradução, a palavra que tem aqui nas traduções é Abba, Abba. que significa pai, Pai. Deus. Deus. Então aqui, ó, Abba, fala Abba. Acharite. Acharite. Aí tem vamos ler só algumas aqui, ó. Adã, Adã. que é Adão. Adão. Adon, Adão. Adon é soberano. Soberano. Adonai, Adonai. Adonai é meu soberano. Vamos ver outras palavras interessantes aqui, ó. Vamos dar uma resumida. Aqui, ó. Deixa eu ver. Ó, bar. Bar. Bar significa filho. Filho. Que... É sério? Bar. Que estranho, né? Bar Elohim. Bar Elohim. Elohim. Bar Elohim. Filho de Elohim. Aí, o que mais tem aqui, ó? Barnavá. Barnabás. Barnavá é o Barnabás. Barnabás. Baruch Shemu. Baruch Shemu. Bendito seja o seu nome. Bendito seja seu nome. Olha que interessante, né? Várias palavras. Vamos ver outras palavras aqui, ó. Beraka. Beraka. Beraka, bênção. Benção? Benção. Beraka, Beraka, bênção. Benção. Beracote. Beracote. Plural de bênçãos. Plural de bênçãos. Vamos ver outras aqui, ó. Bevakash. Beracash. Bevakash. Bevacash. Por favor. Por favor. Bilachon. Belachon. Bilachon, na linguagem. Na linguagem. Caramba, bastante palavra, né? Tem que aprender, eu vou ter que aprender, nós vamos ter que aprender primeiro todas essas palavras pra ler, né? Ó, aqui, ó. O Igor. Chaverá. Chaverá. Chaverá, amigos. Tá aqui, ó, mães, homem, mulher. Mãe, somos Ó, mulher. mães, como é que fala mãe? Imot. Imut. Imot. Imut. Homem. Homem. Ish. Ish. E mulher é Isha. 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 Quando você vai falar homem, é Richard. Ish. Parece Richard. Mulher, Isha. Parece Richard e Richard. Caramba, que legal, né? Vamos ver como mais palavras tem. Pai, já tá acabando, ó. Pai, você leu todas essas páginas? Não, ainda não. Ainda como eu só li a primeira página. Já tá mostrando, né? Eu tô mostrando aqui, só vendo como é. É bem interessante. Ó, pai, tem que ir pra escola?
Nossa! Tá no horário ainda, 12h15. Não tá no horário? Tá, não, ainda tá cedo. Eu não achei não, aqui família. Depois com a leitura a gente vai aprendendo. Aí eu vou te ensinando. Mas é isso, né? Tem mais alguma coisa que você quer falar aí pro pessoal? Hã? Tem mais alguma coisa? Eu quero falar sobre o meu dente. Você quer falar sobre o dente também? Uhum. E pra vocês verem como que é, porque ele veio gravando aqui, ele veio fazendo uns vídeos, e nem todos os vídeos eu posto, eu gosto de gravar alguns, deixar pra mim, pra eu mesmo me assistir, né, porque isso também é uma forma de aprender, né, porque quando você repete, você aprende, né, conforme você vai repetindo, você tá aprendendo uma coisa nova, você escreve, aí você grava, depois você assiste, você filma, você está fazendo outras maneiras, né, fazendo outras formas de aprender aquilo que você está estudando, fica gravado mais fácil na mente. E ele veio gravando, ele fica querendo gravar também, né? Por isso que ele pediu agora pra fazer Na verdade, eu já esse vídeo aqui. Mas na verdade eu já gravava. Você já gravava, você já gostava bem antes, né? Aí que você veio gravando também, você quer gravar mais ainda, falar dos Aí vídeos, você né? veio gravando, você queria gravar. Então acho que foi eu que copiei de você, né? Nossa, é mesmo, agora que você falou bem lembrado. Então você começou a gravar antes de mim, e aí eu me espelhei em você. Então eu me espelhei em você e você se espelha em mim. É um vai vendo do outro, né? Nossa! Caramba, então a gente vai aprendendo um com o outro, né? Você viu eu fazendo vídeo e você queria fazer? Nossa, eu não tinha parado pra pensar nisso. Acho que é mesmo, hein? Agora que eu falei, você lembrou? Pois é, cara. Olha só que interessante, né, pessoal? Então, eu é que aprendi com ele, olha só. Então, a gente aprende até com as crianças, né? A gente aprende com as crianças. Ele me ensina e eu ensino ele. E isso fica um ciclo de aprendizagem. Ô, galerinha, parece que eu arranquei 2 dentes com esse buracão. Ó. Esse daqui vai ser o quarto dente. É o quarto já, né? Esse Ah, o daqui outro que vai vai ser o tirar. quarto. Legal. Não vai ser o quinto. Cadê? Ah, vamos mostrar o livro dos anjos que nós achou? Vamos. Que é bem legal que você falou. Mostra aí pro pessoal. Peraí, deixa eu tirar isso aqui. Olha a asa do Metatron. Você tá com a mão no nome. Ah, é mesmo. E a capa aqui é em alto relevo, né? Se você fechar os olhos e passar, aí você ora pela sua mente, o Metatron fala com você, os anjos. É, né? Ó, vou testar pra vocês verem. Não é Tem o verdade? Metatron, Gabriel, Olha. Uriel, né? Vários anjos. Eu senti ele falando uma coisa comigo. Sério? O quê? Eu senti ele falando a mesma coisa que ele dizia antes, que eu falei pra você. Ah, entendi. Então, quando acontecer alguma coisa de ruim, né? Quando vem monstro ou demônio, é só chamar os anjos, né? Aí eles vêm rapidinho nos salvar. Aí o Metatron tem 6 asas. Quando eles abrem a asa, assim, vem uma luz enorme para combater o monstro. Aí meu pai tava brincando. Eu era o Metatron e meu pai era o demônio. É, aí só com a luz dele morre todos os demônios, né? Uhum. Que é o anjo mais forte. Ele nem precisa nem dar um soco. Nossa, aí estão buzinando, eu acho que é a... Comida. Isso. Então vamos se despedir aqui, né? Tchau, galerinha. Falou, No tchau. próximo vídeo vai.